Pai do Senhor, amados irmãos da TV AD Mossoró, esse que vos fala é o professor Tony e estamos aqui mais uma vez para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nessa lição, iremos dar a lição de número 9, que tem como título Contraste na Adoração na Antiga e Nova Aliança. O texto áureo dessa lição está lá em Hebreus 9:22, que diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A verdade prática diz: a eficácia da adoração neste período da nova aliança está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Hebreus, que é o nosso objeto de estudo. Hebreus capítulo 9, do versículo 1 ao 5, e ainda no capítulo 9, versículo 14, 15, 22 até o 28. No próximo bloco voltaremos com a continuação, com um debate da lição número 9, contraste na adoração da antiga e nova aliança. Amém. Voltamos com o programa Escola Bíblica em Debate. Como falamos no bloco passado, estamos falando sobre a lição de número 9, Contraste na Adoração da Antiga e Nova Aliança. Como bem sabemos, estamos estudando esse trimestre sobre a Epístola aos Hebreus, e já estamos no capítulo 9. A lição, o livro de Hebreus, ele tem 13 capítulos e já estamos na lição de número 9. Nesse programa, juntamente comigo, vamos debater essa lição. Está aqui o professor Calafange. Pai do Senhor, professor Calafange. Amém. Queridos, a lição ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto fala o culto e seus elementos na antiga aliança. O segundo ponto da lição fala sobre a eficácia do culto na nova aliança. E o terceiro ponto fala sobre a singularidade do culto da nova aliança. Como vocês podem perceber durante os estudos dessa lição da Epístola dos Hebreus, vocês podem prestar atenção que o autor ele começa a descrever a antiga aliança, a adoração da antiga aliança e compará-la com a nova aliança, sempre mostrando que em tudo a nova aliança é superior à antiga. Você pode perceber que ele começa pelos anjos, depois passa por Moisés, Josué, sobre os sacerdotes, e hoje iremos falar especificamente sobre o tabernáculo de Deus, o tabernáculo de Israel e seus utensílios. É o que está no primeiro ponto da lição, o culto e seus elementos na antiga aliança. O primeiro ponto desse tópico, o culto e seus utensílios, apresenta o autor da lição, ele apresenta o tabernáculo e seus utensílios. Para você ficar mais esclarecido, o tabernáculo ele foi construído ali por Moisés no deserto, após o povo de Israel sair do Egito. E esse tabernáculo ele não foi criado pela mente de Moisés, pela mente do povo, pela mente de Arão, não. O modelo foi dado por Deus, como está lá em Êxodo 25:9, que diz: conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o farei. Então o tabernáculo, o modelo, o tamanho, a sua espessura, tudo no tabernáculo foi dado por Deus, e não foi criado por Moisés, Arão, anciãos ou qualquer artesão ali do povo de Israel. E no tabernáculo, esse tabernáculo ele era móvel, né? Ele ficava
estacionado por um momento no deserto e depois, pela ordem de Deus, esse tabernáculo ele era deslocado segundo a ordem de Deus. Para que Deus mandou construir o tabernáculo? Está lá em Êxodo 25, 8. E farás um santuário e habitarei no meio deles. O santuário era uma figura da habitação de Deus no meio do povo de Israel. Só a título de curiosidade, o tabernáculo ele tinha 46 metros de comprimento e quase 23 metros de largura. E dentro do tabernáculo existia alguns utensílios que nós podemos ver no segundo ponto aí da lição, que é o culto e seus oficiantes de liturgia, que era, o autor fala do altar. O autor fala da bacia de bronze que existia, que era onde o sacerdote entrar no santuário, e tinha que lavar as mãos, representava uma forma de santificação, o santuário. Então, antes de o sacerdote entrar, ele tinha que lavar as mãos. E tudo isso tinha uma simbologia. Também, ao entrar no tabernáculo, tinha o candelabro. Depois do candelabro, tinha mesas da proposição. Tinha o altar do incenso e tinha a arca do concerto. Quando você for ler Hebreus capítulo 9, você pode perceber que ele faz duas divisões no tabernáculo. A primeira divisão é aquela divisão onde o sacerdote podia entrar, só o sacerdote. É onde ficava o candelabro, onde ficava a mesa dos pães da proposição, não é isso? E a segunda ala do tabernáculo é onde somente o sumo sacerdote podia entrar. E o que ficava dentro que é chamado de Santo dos Santos? E o que ficava dentro do Santo dos Santos? Ficava o incensário e ficava a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança estava dentro as tábuas da lei, estava a vara de Moisés, que havia sido florida, e estava também o maná, aquele maná derramado no deserto. E tudo isso é uma simbologia para a nova aliança. O autor dos Hebreus, em nenhum momento, ele desqualifica essa adoração no tabernáculo. Mas o objetivo dele, professor Calafange, é mostrar que a adoração na nova aliança é superior à da antiga. Não é isso, professor Calafange? Muito bem, professor Tony. Nós temos que lembrar que nesse livro, né, o livro de Hebreus, o autor procura destacar, o escritor procura destacar a superioridade de Cristo, né? E na lição de hoje, como nós estamos bem vendo, a gente está tratando aqui com relação à adoração, né? No sacerdócio da antiga aliança, comparando com o sacerdócio de Cristo. E aí, quando nós fazemos essa comparação, e a preocupação que o escritor aos Hebreus tinha, era de demonstrar a superioridade de Cristo como sumo sacerdote da nova aliança. O fato é que, naquela época, existia um pensamento, existia todo um cuidado, um olhar para os rudimentos da lei. Aquilo que, na realidade, era só sombra, né? Na realidade, era um tipo daquilo que haveria de acontecer com Cristo Jesus. Então, foi importante aquilo que aconteceu na antiga aliança, né? Porque o que aconteceu, o sacerdócio que era exercido, o sacrifício que era exercido periodicamente pelos sacerdotes, o sacrifício que era exercido uma vez ao ano pelo sumo sacerdote ao adentrar os santos dos santos, tudo isso apontava para o sacrifício maior que haveria de acontecer. Então, o fato que nós estamos trazendo nessa lição não é simplesmente comparar demonstrando que um é maior que o outro, mas apenas que um apontava para o outro. Enquanto o sacrifício que era realizado pelos sacerdotes na antiga aliança era algo limitado, imperfeito, que não trazia toda a eficácia, ou seja, não era algo que trazia efeitos para a eternidade, não era um sacrifício único, diferente do de Cristo. Então, há essa comparação para demonstrar a superioridade daquilo que significa, né, a adoração, o sacrifício realizado por Cristo, que não foi feito em tabernáculo físico, mas sim nas mansões celestiais, ou seja, um tabernáculo
celestial. Então, meus amados irmãos, é dentro desse contexto que nós vamos ressaltar, dentro dessa lição, a diferença, né? O contraste que há entre a adoração, o sacrifício que era realizado na antiga aliança, e a adoração e o sacrifício que foi realizado na nova aliança através de Cristo Jesus. Então, nós vamos perceber durante essa lição que o sacrifício realizado, a adoração realizada pelo sacerdote e os sumos sacerdotes era algo limitado, imperfeito, porque eles mesmos eram pecadores. Eles mesmos, ao realizar o sacrifício, tinham que primeiramente realizar o sacrifício pelos pecados deles próprios. E quando nós olhamos, passamos a olhar para Cristo como sumo sacerdote, percebemos que ele não teve a necessidade de realizar o sacrifício pelos pecados dele, porque ele não tinha pecado. A palavra do Senhor diz que ele em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Da mesma forma, o sacrifício de Cristo, ele não era limitado como o sacrifício dos sacerdotes da antiga aliança, porque o sacrifício de Cristo ele foi único, né? É um sacrifício único que cobriu todos os pecados, que limpou, que remiu todos os pecados cometidos à época e aqueles que estavam para acontecer. Quando há arrependimento, quando há confissão de pecados, não é necessário mais hoje que outro sacrifício seja realizado, porque o único sacrifício capaz, eficaz e eterno foi realizado em Cristo. Por isso, meus amados irmãos, nós vamos dar um pequeno intervalo e retornaremos no próximo bloco. Muito bem, meus amados amigos, irmãos, né, da Escola Bíblica Dominical em Debate. Retornamos agora com um novo tópico, né? Dessa feita nós vamos falar no tópico 2 dessa lição de número 9 que nós estamos estudando, onde nós estamos falando sobre os contrastes, né, na adoração da antiga e nova aliança. Falando agora no tópico 2, a eficácia no culto da nova aliança. E aqui nós começamos falando sobre esse subtópico primeiro que fala uma redenção eterna. Continuando aquilo que conversamos no tópico anterior, nós temos que entender a eficácia. Estamos aqui realizando um contraste, uma comparação entre o sacrifício que era realizado na antiga aliança pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote e fazendo esse contraste, essa comparação com o sacrifício que foi realizado por Cristo. E agora nós vamos falar justamente da eficácia desse sacrifício. E aqui nós vamos perceber a diferença que havia nesse sacrifício. Primeiramente, ratificando aquilo que falamos, nós estamos comparando esses dois sacrifícios, sacerdotal, da antiga aliança e da nova aliança, sabendo, né, respaldando e demonstrando que o sacrifício de Cristo ele é superior. Mas, no entanto, o sacrifício da antiga aliança ele foi necessário. O sacrifício da nova aliança, ele estava apontando, né? Ele estava simbolizando, ele estava tipificando o sacrifício que haveria de vir. Os utensílios que nós demonstramos que existiam no lugar santo e no santo dos santos, todo aquele ritual que era realizado, ele apontava, ele demonstrava, ele tinha uma simbologia de como deveria ser para que nós tivéssemos um relacionamento santo com Cristo. Apontava como deveria ser esse sacrifício, como ele iria acontecer através de Cristo. E aí nós chegamos à eficácia. Nós bem sabemos que o sacrifício que era realizado pelos sacerdotes na antiga aliança, ele era um sacrifício limitado, né? Muito embora ele apontasse para Cristo, ele era limitado, ele não tinha eficácia que o de Cristo teve. Para vocês observarem, o sacrifício ele teria que ser realizado periodicamente. Quase que diariamente os sacerdotes realizavam sacrifício. E o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos uma vez ao ano para realizar um sacrifício por ele e por a nação, pelo pecado da nação. Só que esse sacrifício, ele não era eficaz, ele não era único, ele tinha que ser repetido e ele não era interessante, ele não era perfeito. O sacrifício realizado pelo sacerdote da antiga aliança, ele não era um sacrifício perfeito. Ele não cumpria a eficácia que deveria ter.
E deveria ser dessa forma à época, porque ele apenas apontava, ele era apenas uma sombra daquilo que haveria de acontecer no sacrifício maior, que seria o sacrifício de Cristo. A eficácia do sacrifício de Cristo, essa é diferente. Na antiga aliança era apenas cerimonial. No sacrifício de Cristo, ele não é simplesmente cerimonial, mas ele trata com a redenção eterna, né? Perdão de pecados, limpeza, purificação eterna. Em um único sacrifício, esse sacrifício perfeito, todos os pecados da humanidade foram remidos por Cristo Jesus. Então, meus amados, nós damos continuidade aqui no subtópico 2, falando sobre uma consciência limpa e ainda tratando sobre a eficácia desse sacrifício realizado por Cristo. Nós vamos ver como é que esse sacrifício acontecia. Nós percebemos que o sacrifício realizado na antiga aliança era um sacrifício cerimonial, era um sacrifício externo, era um sacrifício que era mais figurativo, mas o sacrifício de Cristo não. Enquanto o sacrifício do sacerdote da antiga aliança, ele trabalhava com o externo, com o cerimonial, o sacrifício de Cristo, ele trabalha com a regeneração, ele trabalha com a transformação do interior, a transformação espiritual. Então, o sacrifício de Cristo, ele trabalha com aquilo que Cristo, ele demonstrou, ele conversou, ele explicou para Nicodemos, que está registrado lá em São João capítulo 3. É com a mudança de mente, né? Não é simplesmente algo simbólico, mas é algo eficaz que produz mudança na vida daquele que se volta para ele. Não é assim, professor Tony? Exatamente, professor Calafange, amado telespectador. É tanto que o título da lição é contraste na adoração na antiga aliança, um contraste, um contraponto, uma diferença. E a grande diferença dessa adoração na antiga aliança, que era feita no tabernáculo, e agora na nova aliança, é a eficácia desse sacrifício. A adoração do Antigo Testamento, no tabernáculo, era passageiro, porém na nova aliança é eterno. Na antiga aliança, essa adoração era terrena, porém agora é celestial. A primeira era repetitiva, porém a nova aliança é conclusiva, é definitiva. Na antiga aliança, a adoração era humana, porém essa da nova aliança, essa adoração na nova aliança, ela é divina, celestial. As promessas da antiga aliança eram limitadas, as promessas da nova aliança são ilimitadas e assim por diante. A redenção, essa sim é uma das principais contrastes entre a antiga e nova aliança. Essa redenção trazida definitiva pelo o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, assim titulado ali por João Batista. Os sacrifícios, eles apenas cobriam os pecados do homem, apenas cobriam, não podia removê-los, não é isso? Está lá em Hebreus 10:4, podemos ver, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados, é impossível, não é isso? Porém, lá em João capítulo 1, versículo 29, João Batista, ele clama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sacrifício de Cristo não apenas cobre as transgressões, como também remove as transgressões do homem, do pecador. O sangue de Cristo purifica, limpa a consciência do homem. Professor Calafange, amado telespectador, para você perceber como a adoração na antiga aliança, ela era tão limitada, você pode ler lá em Lucas capítulo 1, versículo 10, Lucas capítulo 1, versículo 10, onde Zacarias, o pai de João Batista, ele entra no templo, não é isso? Porque no deserto era o tabernáculo, não é isso? Depois foi construído por Salomão, o tabernáculo transformou-se em um templo físico, mas com as mesmas características, com o mesmo modelo ali do tabernáculo. Então Zacarias entrou no templo
E diz ali que toda a multidão, lá em Lucas 1:10, toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Olha aí, a multidão estava fora e somente o sumo sacerdote estava no Santo dos Santos, apresentando o incenso, para você ver essa limitação da adoração da antiga aliança com a nova aliança. Na nova aliança, Jesus, ele limpa a nossa consciência. Ele limpa a nossa consciência. Lá em Hebreus 9:14, diz que ele purifica a nossa consciência das obras mortas. Ele purifica a nossa consciência das obras mortas. Então, para nós entendermos a eficácia, professor Calafange, dessa obra de redenção feita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade, professor Tony, e é nessa comparação, né, nesse contraste que nós reconhecemos, né, e ficamos cientes da real eficácia, né, do sacrifício de Cristo Jesus. Mas não saia daí, fique aí, a gente está encerrando esse bloco, mas retornaremos já, continuando no tópico 2.3 da nossa lição. Voltamos com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, e você que está acompanhando essa lição, a lição número 9, você que está aí dando essa audiência para crescer mais, não é isso? Espiritualmente, e principalmente você, professor da Escola Dominical, e principalmente você, aluno da Escola Bíblica Dominical, nós estamos no terceiro tópico do segundo ponto, que é a eficácia do culto da nova aliança, e terceiro ponto é uma herança eterna. Lá em Hebreus 9:15 diz que, e por isso é mediador de um novo testamento, no caso, Jesus Cristo, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Os sacrifícios feitos pelos sacerdotes na antiga aliança, feito pelo sumo sacerdote, pelo povo, uma vez ao ano, não trazia essa herança eterna, não trazia essa promessa eterna. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. A adoração do sumo sacerdote não trazia essa intervenção, essa mediação, mas Jesus Cristo, com seu sacrifício eficaz, trouxe sim para nós, a todos aqueles que creem, essa herança eterna. Quando fala herança, podemos entender que herança é algo que alguém tem por direito, não é isso? Então, quando nós aceitamos a Cristo, temos por direito essa herança que é o céu, as mansões celestiais. Essa herança, ela não é passageira, ela não é transitória, mas celestial, espiritual, e mora no céu, algo que a adoração da antiga aliança não dava, professor Calafange. É verdade, professor Tony. E aí a gente, dentro dessa sequência, a gente já inicia, né, no tópico 3 da nossa lição, né? Lembrando que nessa lição nós estamos fazendo um contraste na adoração da antiga e da nova aliança. E nesse tópico 3 nós vamos tratar justamente sobre a singularidade do culto na nova aliança. Nos tópicos anteriores nós estivemos tratando, demonstrando como acontecia o culto na antiga aliança, como era realizado o sacrifício pelo sacerdote, né, da antiga aliança, como era o local que se fazia, como eram os utensílios que estavam ali compondo aquele local, e demonstrando justamente a sombra que era do que haveria de acontecer, né? A tipificação. E é justamente dentro desse contexto que nós vamos agora demonstrar justamente a singularidade, né? A importância, né? A eficácia que foi realizada através do sacrifício na nova aliança. E no subtópico 1, né, desse tópico 3, nós vamos falar sobre o santuário celeste, né?
O tabernáculo terrestre era um tipo, né, do santuário celeste, onde Cristo oficia como sumo sacerdote. E aí nós usamos muito essa palavra, né, hoje, a sombra, né, aquilo que simbolizava, aquilo que tipificava. E realmente, falando agora sobre o santuário celeste, existia toda aquela liturgia que era realizada, aquele local que era usado, os utensílios que eram usados, era um tipo daquilo que haveria de ser no santuário celeste. E no santuário celeste nós vamos perceber justamente a superioridade que existiu no sacrifício de Cristo. Olha, nós devemos atentar que era importante, né, o sacrifício que era realizado na antiga aliança, o santuário era importante de tal forma que não era de qualquer jeito, não era de qualquer maneira que um sacerdote poderia adentrar a esse santuário. Não era assim, professor Tony? Não era. O sacerdote, ele tinha que estar purificado. Um sacerdote, principalmente o sumo sacerdote, ele não poderia ter nenhum defeito, não poderia ter nenhuma falha. Ele teria que primeiramente realizar o sacrifício pelos pecados dele mesmo. Então existia todo um ritual que demonstrava a importância daquele local, né? A santidade que devia haver naquele local. Muito embora nós saibamos que, devido à limitação, né, do ser humano, devido ao pecado, à natureza pecaminosa do ser humano, e o sumo sacerdote da antiga aliança, ele era um ser humano assim como nós, e era falho, era limitado, era pecador. Por isso que o sacrifício ele era imperfeito. E aí a gente faz esse contraste e demonstra a singularidade do local, né, do sacrifício que foi realizado por Cristo. Porque se tinha todo esse cuidado com aquilo que apenas simbolizava, se tinha esse cuidado com aquilo que apenas apontava, que era apenas um tipo, imagine esse tabernáculo celestial. A importância, a singularidade do tabernáculo celestial. Vendo que nós vimos toda a importância dele sendo físico, sendo limitado, sendo temporário, imagine aí o tabernáculo celestial, né? Então, o verdadeiro modelo de adoração não pode ser visto olhando para a terra, mas para o céu. Nós vimos o modelo como era, como deveria acontecer na antiga aliança, mas o sacrifício real, o modelo real, a santidade que deve existir para ter um relacionamento real com Deus, nós temos que ter valores mais altos. Não simplesmente a liturgia, né? Não simplesmente aquela liturgia que se tem em cada culto, não. É algo que transcende isso, é algo que vai além. Então nós não temos que estar presos àquilo que é físico, àquilo que é palpável, porque o relacionamento que nós temos que ter a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador, ele não é simplesmente físico, mas ele é espiritual e é eterno. Então, meus amados, continuando aqui, nós vamos adentrar o subtópico de número 2, né, do tópico 3, que é um sacrifício superior. E aí nós vamos destacar, né, a singularidade com relação à superioridade do sacrifício de Cristo. E aí o nosso professor Tony, ele vai especificar para nós também sobre esse assunto. O sacrifício superior é o de Cristo. Hebreus 9:25 diz assim, Hebreus 9:25, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Nesse versículo bíblico escrito pelo autor dos Hebreus, ele fala, nós aqui já falamos, o professor Calafange, e eu quero reforçar que o sumo sacerdote, ele entrava apenas uma vez ao ano no Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício pelo povo e por ele. Como o professor Calafange mencionou aqui, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele era falho, como eu e você, ele era pecador. Por isso que essa adoração na antiga aliança era limitada. Por isso que era limitada. Mas Cristo não necessitou repetir o sacrifício. Por isso, professor Calafange, que o sacrifício de Cristo ele é superior à da antiga aliança. Ele não precisou. E, além do mais,
ele não utilizou de bodes, de ovelhas, de animais. Foi o próprio sangue dele derramado ali na cruz do Calvário. O culto no Antigo Concerto era imperfeito, porque os seus sacerdotes eram imperfeitos em seu sacrifício, mas Cristo foi perfeito no seu sacrifício. E fique aí, porque daqui a pouco nós voltaremos com mais um bloco do programa Escola Dominical em Debate. Muito bem, meus amados irmãos, né, telespectadores, alunos da Escola Bíblica Dominical, professores da Escola Bíblica e também amigos, né, aqueles que, muito embora algumas vezes não sejam evangélicos, mas gostam, né, priorizam estar estudando a Palavra de Deus. Então, de volta aí, nós estamos estudando a lição de número 9 e agora nós vamos estudar o último subtópico, né, do último tópico dessa lição. O tópico 3 é a singularidade do culto da nova aliança. Nós vamos agora estudar o último subtópico desse tópico, que é uma promessa gloriosa, né? E aqui nós vemos que o autor, ele encerra a sua exposição sobre o culto da antiga e nova aliança com uma promessa, que é justamente o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 9 e 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. E aí nós, tratando ainda dessa eficácia, né, do sacrifício de Cristo, o sacrifício da nova aliança, assim como bem já falamos durante esses tópicos, nós demonstramos a superioridade do sacrifício de Cristo em relação ao sacrifício que era realizado pelos sacerdotes na antiga aliança. Destacamos a superioridade do tabernáculo, né, que aquele era terreno e esse a qual nós estamos falando, que é o da nova aliança, ele é eterno. Ressaltamos a importância, a perfeição do sacrifício da nova aliança realizado por Cristo Jesus. Por que que ele foi perfeito? Nós claramente já observamos que o sacrifício realizado pelo sacerdote na antiga aliança, ele era imperfeito, porque ele era realizado por pessoas imperfeitas, era realizado por pessoas que tinham a natureza pecaminosa. Ele apontava, ele mostrava aquele que haveria de vir, mas ele não tinha a eficácia que nós estamos demonstrando que teve no sacrifício de Cristo Jesus. Por que o sacrifício de Cristo ele foi perfeito? Primeiro porque Jesus Cristo, ele realizou um sacrifício único porque ele não tinha pecado. Como foi dito, ele é aquele que tira o pecado, né? Como disse bem o versículo que diz que eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo ele veio para eliminar, para tirar, para limpar, para lavar, para purificar. Muito embora aquele que tem um encontro com Jesus ainda continue falho, limitado, mas através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, ele é declarado justo, né? Então, perante Deus, nós estamos aptos, regenerados, nós estamos com a nossa mente transformada e estamos prontos para manter, reatar o relacionamento que havia sido quebrado pelo pecado. Então, o sacrifício de Jesus, diferente do sacrifício realizado pelo sacerdote da antiga aliança, não foi um animal que foi sacrificado, mas o próprio Cristo. Como diz a palavra de Deus, ele estava separado. Antes de todas as coisas, ele estava separado. Ele era o Cordeiro de Deus, que estava separado para realizar esse sacrifício único e perfeito. Então, Jesus Cristo ele não sacrificou um animal no santuário terreno. Ele sacrificou a si mesmo no santuário celeste. E aí nós vemos a eficácia, a superioridade do sacrifício e da adoração de Cristo. Então, meus amados irmãos, também está em Hebreus 9, 26, diz assim: se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Por isso que João ele já previa e já disse que ele era capaz de tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo, através do seu sacrifício, diferente do que era realizado pelo sacerdócio da antiga aliança, que apenas cobria
o pecado, mas ele não eliminava com eficácia? Em Jesus Cristo, ele aniquila o pecado. O seu sacrifício aniquilou, limpou, pagou, remiu todos os pecados da humanidade. E aí nós vemos que o único pré-requisito para que essa remissão ela tenha alcance e eficácia em nossas vidas, porque ele está disponível para toda a humanidade, é que nós reconheçamos o nosso pecado, que nos voltemos para Deus, reconhecemos que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, e Ele foi o Cordeiro que foi oferecido pelo meu e pelo seu pecado. Então, meu amado ouvinte, meu amado telespectador, aluno da Escola Bíblica Dominical, é dentro dessa lição que nós estamos percebendo o cuidado que o escritor neotestamentário teve com a igreja ali, com os hebreus à época. E essa preocupação ainda é atualíssima. Nós temos que reconhecer a superioridade, a importância do sacrifício de Cristo. Sacrifício esse capaz de refazer a comunhão que havia sido quebrada pelo pecado. Hoje nós somos limitados, hoje nós somos falhos, mas o sacrifício de Cristo, ele nos fez capaz de reatar, de refazer, de religar algo que tinha sido quebrado pelo pecado. O sacrifício do sacerdócio na antiga aliança, ele não tinha essa capacidade porque era imperfeito, era algo que era transitório, mas o sacrifício de Cristo, esse sim, é superior e refez algo que o pecado tinha quebrado. Não é assim, professor Tony? Exatamente, professor Calafange, amado telespectador, e dentro ainda desse tópico, uma promessa gloriosa, esse sacrifício eficaz, superior, comparado, contrastando com a antiga aliança, trouxe uma promessa gloriosa que é, como diz lá em Hebreus 9:28, que ele oferecendo uma vez para tirar os nossos pecados, aparecerá, professor Calafange, pela segunda vez, e dessa vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Aparecerá pela segunda vez. Esse sacrifício eficaz de Cristo, ele trouxe essa promessa gloriosa que é a segunda vinda de Jesus. Jesus prometeu voltar, como diz lá em João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então o escritor de Hebreus ele teve essa preocupação em dizer que o sacrifício de Cristo é superior da antiga aliança, feito pelos sumos sacerdotes, e além do mais, esse sacrifício trouxe uma promessa que a antiga aliança não tinha, que é a vinda de Jesus, e dessa vez sem pecado. O que quer dizer isso, sem pecado? Sem pecado, que dessa vez ele não veio morrer novamente pelos pecados do homem, ele vai vir dessa vez para os que já são salvos na sua pessoa, em Jesus Cristo, professor Calafange. Então nós, a Igreja do Senhor, estamos esperando essa promessa gloriosa que é a vinda de Jesus. É verdade. Meus amados irmãos, amados telespectadores, esperamos que essa lição produza em você aquilo que tem produzido em nós, a edificação da nossa fé, o fortalecimento, o reconhecimento daquilo que é realmente, aquilo que representou e aquilo que tratou com eficácia, que era o pecado do ser humano que afastava de Deus. Porque se há algo que faz separação entre Deus e o homem, é o pecado. Mas, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele, que foi o Cordeiro, que realizou um sacrifício perfeito, nós podemos realmente gozar de uma comunhão, de um relacionamento puro e real com Deus. Não simplesmente uma ritualística como no Antigo Testamento, mas gozar de um relacionamento, de um culto, de uma adoração real, espiritual e não apenas externo. Então, é uma alegria ter estado mais uma vez com vocês. Eu e o professor Tony, estamos felizes de estar compartilhando com vocês mais uma lição e reforçamos. Aqui é apenas uma pré-aula, é apenas uma discussão.
mas a dinâmica, né, do ensino, a dinâmica da aprendizagem, ela acontece lá na sua sala, na sua congregação, na escola bíblica dominical. Então, a paz do Senhor, um abraço e até mais.